Que hora, pessoal, tudo bem? Aqui é o Ronan, CEO da Maori Treinamentos. Muito feliz de você estar aqui em mais essa palestra. E aí, quanta evolução você já teve na jornada da transformação? Quanto aquilo que você conseguiu pegar de histórias, de ensinamentos, de habilidades, de técnicas para você colocar na prática e impulsionar a sua carreira? A palestra de hoje é com uma pessoa extremamente querida para mim e você vai aprender através de várias histórias de habilidades, uma pessoa que tem uma expertise muito grande nisso e como transformar o impacto em impulso. Então, caneta à mão, anota tudo que você puder e transforma isso aí. Seja muito bem-vinda, minha queridíssima amiga, parceiraça, Alessandra Portela. Ronan, olá, muito boa tarde hoje nessa gravação que a gente está fazendo nessa tardezinha fria, gostosa. É um prazer estar aqui, pessoal. Olá para todos vocês. É um prazer dividir essa sala virtual um pouquinho da minha casa hoje. Ronan, queria dizer que é um prazer estar aqui contando um pouquinho da minha história, falar um pouquinho de trajetória e de carreiras, né? A gente se dedicar um pouquinho a gente, a entender melhor e tudo que a gente traz para poder evoluir é muito importante. Pessoal, meu nome é Alessandra Portela, eu sou advogada, sou coordenadora do curso de Gestão Pública da Faculdade Cedim, professora universitária, mentora e palestrante. E vim aqui hoje contar um pouquinho da minha história para vocês, como que minha vida mudou radicalmente e, como eu disse para o Ronan, quando a mudança ela vira exatamente o instinto de sobrevivência. Legal demais. Ô, Lê, vocês vão ver eu chamando ela de Lê aqui, não tem jeito, não tem como chamar de Alessandra, é a Lelê. Então, ô, Lê, quando você vai falar de carreira, é legal porque você, embora seja jovem, né, você tem uma história muito grande, né, de várias coisas que você já fez, várias coisas que você já estudou, já se especializou. Então, assim, a gente vai bater um papo sobre isso, mas para a gente começar, conta um pouquinho, então, de como é que foi isso para você, de transformar um impacto em impulso, essa história aí que fez você, né, usar o instinto de sobrevivência para avançar. A mudança, pessoal, chega uma hora na nossa vida que a mudança ela é uma necessidade de vida, né? É uma questão de sobrevivência. E aí eu vou contar, todo mundo tem um pouquinho, quando a gente fala em autoconhecimento, não tem como a gente falar de autoconhecimento sem falar de dor, né, Ronan? O autoconhecimento é uma jornada que dói, mas ela é extremamente necessária e extremamente valorosa. Mas minha jornada começou aos 26 anos de idade, eu já tinha uma carreira, eu trabalhava, e o Ronan aí me conhece desde os 15 anos de idade. Ontem, né, Ronan? E eu tinha uma carreira totalmente diferente, uma carga de estresse muito grande, uma necessidade de trabalho, uma carga que eu acumulava para mim, achava que eu podia carregar o mundo nas costas e que tudo que estava à minha volta eu achava que estava no meu controle. E aos 26 anos de idade eu tive um AVC. Fui vítima de um AVC hemorrágico. Pegou todo mundo de surpresa e eu fiquei sofrendo aí 4 dias para poder ir no hospital. Fui para o hospital. Não sei se eu já tive a oportunidade, Ronan, de contar detalhes da minha história. Fiquei 4 dias passando mal. Fui para o hospital. Fui para o CTI sem entrar em coma. E aí assim começou a minha jornada. Eu internada no CTI, olhando para um relógio. Só tinha 2 coisas. Um relógio na minha frente e do lado um aparelhinho de monitoramento cardíaco fazendo aquele barulhinho. E Deus. E assim eu fiquei durante alguns dias no CTI pensando, eu tenho que concentrar todos os meus esforços, eu tenho que manter a calma. O que está acontecendo comigo? Está acontecendo alguma coisa na minha cabeça aqui dentro, o que está acontecendo? Eu preciso de manter a calma, eu preciso de sobreviver. E depois que eu passei por isso, eu fui tentar buscar entender o que aconteceu. Não somente questões físicas, né, que a gente faz avaliações médicas, mas eu fui procurar entender o que aconteceu e o significado que eu encontrei. Para o que eu passei, foi, na verdade, uma leitura corporal, e aí que a gente vai falar de impacto e impulso, porque na leitura corporal o AVC significa prefiro morrer do que mudar. Sabia disso, Ana? Não, nunca tinha ouvido por esse prisma, não. Exatamente, é assim, você tá vivendo aquela situação que você tá assim, eu não vou mudar, eu sou assim, eu nasci assim, eu sofri assim, eu cresci assim, né, Gabriela? E eu tô certa e eu não vou mudar, eu prefiro morrer
do que virar minha vida aí 180 graus e fazer essa mudança. Aí a vida chegou para mim e falou, então tá, então, será que é isso mesmo que você quer? Deixa eu te ensinar aqui, né? Deixa de ensinar. E aí foi aí que eu percebi que realmente a mudança era necessária na minha vida. Entendi. E realmente eu precisava de... Eu nunca tinha ouvido você contando desse tempo que você passou no CTI, não. Quando eu fui te visitar no hospital, você já estava em processo de recuperação, né? Graças a Deus. E recuperou muito bem, tá aí linda, maravilhosa, super competente. E olha, eu estava ouvindo você contar agora essa história e fico pensando nesse momento, por exemplo, que a gente está gravando esse vídeo, momento que o mundo está assolado por uma pandemia, né? E conheço diversos e diversos empresários que quebraram, sofreram um impacto agora muito grande por causa dessa pandemia, ou pessoas ficaram desempregadas, outros não, outros prosperaram com a crise, né? Então, assim, como é que você vê isso, essa diferença, quando você passou por esse momento, né? Como é que você utilizou isso para que você se reerguesse e chegasse da onde você está hoje, com a competência que você tem hoje, com o seu patrimônio, com o seu carro, com o seu relacionamento? Ronan, a base de tudo na vida assim, que eu aprendi foi: nós não temos controle de nada. E tá tudo bem ser assim. Então, existem dois tipos de problema. Existe aquele problema que você pode pegar e resolver, e ele tá na sua mão, e esse problema você pega e realmente vai para a solução, e tem aquele tipo de problema que você não consegue resolver. Então, nesse problema, a gente tem que gastar menos energia. Então, o que você falou de pandemia é exatamente isso. Qual é o problema que nós não conseguimos resolver? Está acontecendo uma pandemia mundial, não está no nosso controle, não sou eu que vou decretar o fim dessa pandemia. Então, esse é o problema, que eu tenho que gastar menos energia. Onde eu tenho que gastar mais energia? Bom, eu preciso de manter a minha estabilidade emocional, minha estabilidade física, para poder passar por esse período. Então, profissionalmente, financeiramente, organizacionalmente, falando também, minhas relações pessoais, minhas relações profissionais. Então, isso está no controle. Então, acho que às vezes a gente tem que começar a pensar um pouco ter mais corte metodológico no que a gente faz, sabe, Ronan? E separar o que a gente pode resolver ou não e começar a perceber onde a gente pode gastar nossa energia, porque só assim a gente consegue focar. E aí a gente começa a traçar os nossos objetivos de uma maneira mais clara para a gente. Perfeito. Adorei essa palavra, o corte metodológico, né? Muito legal. Olê, e essa questão de você estar no controle, não estar no controle, né? É exatamente isso, né? Porque quando você se depara com alguma situação, você tem que saber se você pode influenciar, mudar ou aceitar. Essa é uma definição muito grande que as pessoas têm que ter para a liderança, não só de outras pessoas, mas a liderança da sua própria vida, né? Que a nossa riqueza interior, reflexo da nossa riqueza exterior. Então, quanto mais conhecimento a gente agrega com isso, a gente vai prosperando, né? Exatamente, Ronan. E falando em conhecimento, assim que você me visitou no hospital, era em novembro, final de novembro e início de dezembro, mais ou menos. E aí, no final de janeiro, eu já estava trabalhando. Um amigo meu me convidou para poder exercer uma atividade completamente diferente da minha área. E como eu saí do hospital, fiquei muito tempo parada, eu falei assim, eu precisava de fazer alguma coisa. Eu precisava de entender o que me fazia feliz, o que me satisfazia, se era direito ou não, por que eu fui fazer direito, qual que era o meu propósito com aquilo ali. E aí eu mudei completamente minha atividade. Falei, quer saber? Eu tô precisando de espairecer e tô precisando de uma experiência nova. E aí eu fui abrir um salão de beleza, junto com um sócio meu. Nós abrimos um dos maiores salões de beleza de Belo Horizonte, que eu tive a oportunidade de administrar. E aí nesse momento eu comecei a entender que eu precisava de me conhecer. E saber, será que é isso mesmo que eu quero? Será que as pessoas falam, a Alessandra, ela tem essa característica, ela vai dar bem nisso, nisso, nisso. Mas eu não sabia o que eu precisava. E foi assim que no final, logo um ano depois, que estava completando já um aniversário, né? O meu novo aniversário, que eu falo que no dia 14 de novembro eu completo um ano novo de vida, então é uma data que eu comemoro, eu lembro, eu tenho gratidão por isso, eu comemoro a vida nessa data também, meu aniversário em fevereiro e em novembro, eu tenho 2 aniversários hoje. Fica velha duplamente. Exatamente.
E eu fui, então, começar a me entender, a estudar, e foi aí que eu conheci o que a gente foi falar de mentoria, de treinamento pessoal, e fui para os Estados Unidos, onde eu pude fazer minha formação em coach e mentoring. Fui para a Flórida, fui realizar um sonho que era morar fora, e fui me mergulhar no autoconhecimento longe de todo mundo. Então foi uma experiência incrível, completamente intensa, porque eu dividi uma casa com mais 13 pessoas que também estavam vivendo a mesma experiência, de 7 da manhã às 10h30 da noite. E foi assim, foi uma jornada igual nós estamos tendo aqui, que é intensa, é para valer, mas assim, a gente sai transformado, né, Ronan? Com certeza. E você fez uma metáfora muito legal da águia, né? A águia, quando ela chega numa certa idade, a pena dela, ela não consegue voar bem, a unha dela não garra mais os animais tão bem, e o bico dela também não mata os animais tão bem. E ela tem que passar por um processo de renovação, então ela se afasta, né? Se afasta de tudo, se afasta de todos os animais. Aí ela vai passando a garra na pedra até a unha dela cair e nascer uma nova, o bico ela bate até quebrar, arranca as penas, né, com o bico, ou seja, você se afastou de tudo para olhar para dentro de você e redescobrir aí uma paixão, uma vocação, um novo caminho, né, Lé? E que bacana você dividir isso aí, né, com 13 pessoas, que bacana. Foi muito legal, Ronan. E realmente é aquela questão da metáfora da águia, que tem dor e tem tempo. Uhum. E aí cada um tem o seu tempo. Acho que nós crescemos a infância planejando a nossa vida de uma forma. Aos 18 eu vou formar na escola, aos 23 eu vou formar na faculdade, depois eu vou casar, vou ter filhos e vou fazer isso, 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 isso. E aí você chega depois dos 20 anos, você vai acontecendo coisas na sua vida profissional que não foi o que você planejou. E tá tudo bem. E aí a gente começa a entender que cada um tem uma história, cada um tem a sua jornada, e isso é lindo, a gente poder compartilhar histórias, e é uma delícia a gente saber que a gente não tem controle, porque muitas das vezes a gente pensa que tem um controle, se a gente realmente tivesse o controle, nós íamos deixar de viver experiências incríveis na nossa vida. E aí, depois desse meu processo, que eu voltei pro Brasil, comecei a atuar na área com treinamentos, capacitações, e eu falei, bom, eu sou advogada, eu escolhi o curso de advocacia, e esse foi o curso que me brilhou os olhos. E o que eu estou fazendo na advocacia? Então, eu precisei de repensar a minha carreira. Eu pensei, não quero jogar isso fora, mas onde a advocacia está dentro de mim? E aí eu fui descobrir que o meu propósito de vida, isso através de autoconhecimento, é servir as pessoas. Então, o que eu encontro para mim hoje na advocacia é poder ajudar e transformar e servir pessoas. Então, esse é o meu propósito hoje. E desde sempre, eu falo isso desde sempre mesmo, porque desde o meu início do curso, eu falava que eu queria ser professora. E por vários motivos na minha vida, eu fui deixando esse sonho para trás, fui deixando esse sonho de lado, justamente colocando outras prioridades na minha vida. E hoje, depois de 10 anos de formado, eu consegui, eu cheguei, estou dentro de uma sala de aula, coordenando um curso, muito feliz, num curso de gestão pública, que é minha área de advocacia é na gestão. Eu sempre trabalhei com serviço público, então também é uma forma de eu estar servindo e trazendo a minha contribuição pessoal para a sociedade, porque o que eu quero fazer é transformar pessoas, fazendo com que elas transformem a sociedade, que elas possam fazer do mundo um lugar melhor. E aí eu encontrei isso dentro da minha área. E eu acredito que todo mundo pode encontrar o seu propósito interior, o seu desejo dentro da atividade que vocês exercem hoje. E se não encontram, se você não encontra, se você está passando por isso, não encontra, busque encontrar. E se não encontrar, tá tudo bem. Vamos dar rota e vamos nos encontrar aí no meio do caminho. E aí a gente toma direção de novo para o barco, porque muitas vezes na vida a gente perde a direção, e isso acontece para todos, e tá tudo bem nisso, né, Ronan? Com certeza. O Dr. Augusto Cury, ele tem um termo que eu gosto demais, né? Ele fala que as pessoas elas perdem muito com o seu índice elevado de GEI, GEEI, que é o gasto de energia emocional inútil.
Que é isso, né? Você o tempo todo colocar expectativa, aí a vida vai te dar um soco na cara, te frustra aquela expectativa, aí você acha que vai ser de um jeito, é de outro, mas às vezes o outro jeito é muito melhor. Como você falou aí, né? Depois de 10 anos, você voltou a uma missão antiga, que é estar na sua essência. E é engraçado você contando essas coisas, que vai passando um filme na minha cabeça da Alessandra, né? Da Lelê, na verdade. Né? Que bacana, bom demais. Então, ou seja, gastar energia emocional inútil não vale, né, Lelê? Vale você mudar a rota, né? Muda o foco, só não deixa de buscar isso, né? Só não desiste de buscar isso para que você tenha o seu propósito. E é interessante, né, Ronan? Porque a gente vira, muitas das vezes a gente vê pessoas entrando num certo desespero pelo inútil. Exato. Então as pessoas ficam desesperadas para consumir, ou para ser, ou para parecer ser. Porque hoje, principalmente com a pandemia, a gente vê que as pessoas estão online o tempo inteiro, querendo mostrar que está bem o tempo inteiro e querendo produzir, aquele excesso de produtividade. E aí você vai entrando numa roda para você ter, para você ser, e quando você vê, não é isso, né? Isso é o inútil. A vida é muito mais além do que isso. E nós não estamos num concurso de nada, a gente está simplesmente aqui calma, né? Lutando para ter calma e saúde emocional. Acho que isso que é o principal. Legal demais. Tem um dos experts aqui da jornada, Lê, que é o Thiago Duque, e ele é um menino, né? Tem 19 anos, ele estuda filosofia e ele fala isso de uma maneira maravilhosamente bem. Que é assim, ó, cara, tá tudo bem, mas calma, respira, né? Encontra em você a sua melhor companhia, né? E um dos termos que ele usa que eu gosto demais, que é, e para você buscar isso, para você ter essa relação consigo mesmo, não pode ser um contato, não é de vez em quando. Você tem que criar com você um relacionamento. E eu fico imaginando você lá numa cama de hospital com né, e buscando esse relacionamento próprio, né, esse relacionamento com você mesmo. É a questão da conexão, né, Ronan? A gente se conecta. Infelizmente, eu precisei de me conectar para um instinto de sobrevivência. Muitas pessoas me perguntam assim, mas você ficou com medo de morrer? Eu falei, não. Eu vi que estava ali, que poderia acontecer. Realmente, o quadro que aconteceu comigo foi um milagre. Hoje eu sou um milagre, por isso que eu falo que eu comemoro meu aniversário. Então, eu saí de lá sem nenhuma sequela, e ter o meu cérebro totalmente regenerado, realmente foi um milagre na minha vida, mas foi uma conexão que não teve medo, só teve presença. Eu acho que é isso mesmo, a gente tem que saber que a gente está vivendo um momento presente, saber conectar com esse momento que a gente está vivendo, porque o passado, nem o amanhã a gente tem controle, né? Com certeza. Nossa, falou lindo aí. Não é um medo, né? Não se conecta com medo, se conecta com a presença. Poxa, maravilhoso isso. Olê, a pessoa que pegou toda essa sua história, que influencia demais, é linda, né? Como que você transformou isso, esse impacto em impulso. E hoje você é coordenadora de faculdade, tem a sua empresa de advocacia, fazemos projetos juntos, é mentora de várias pessoas, você tem projeto com outras pessoas também. Então, assim, como é que a pessoa pega essa informação e leva para o campo prático, né? Como é que ela faz assim? Qual é o próximo passo que ela pode fazer a partir de hoje? Ela acabou de assistir sua palestra, pô, deixa eu aplicar isso aqui hoje. Exatamente, Ronan. A gente falou de medo, eu acho que eu só tenho medo, porque a gente fala muito nos nossos treinamentos que quem não aprende, repete. Uhum. Então eu tenho muito medo de repetir. Esse é o medo que eu tenho. Eu não quero repetir essa escola da vida e essa lição eu não quero repetir, não. E aí vocês devem estar perguntando, mas ela está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, ela está trabalhando demais, ela vai ter outra AVC. Não, gente, eu não vou ter outra AVC. Hoje eu estou focada, eu sei o que eu estou fazendo e o melhor, eu conheço as minhas limitações. A gente fala muito do poder do não, de saber falar não, não consigo, não vou aceitar esse convite, não posso. E muitas escolhas que a gente faz, a gente sabe que a gente tem que abrir mão de outras coisas, né, Ronan? Uhum. Eu trabalhei arduamente um período na minha vida para estar onde eu estou hoje durante um ano. E durante um ano eu abri mão de sair da forma que eu saía, de relacionar com os amigos que eu relacionava. Infelizmente, alguns ficaram para trás por eles mesmos, né? Porque eu não estava ali disponível. Então, a gente vai abrindo mão de coisas em troca de outras. E isso é muito importante a gente organizar. Eu falo muito, eu tenho aquelas, né? Quem sabe faz ao vivo, Ronan.
brincar aqui com vocês. Para vocês entenderem o que é a cabeça, vocês que são também muitos dirigentes de empresa, profissionais já com várias atribuições. Eu tô aqui conversando com vocês e tô fazendo desenho para vocês. Tô curioso. Isso aqui é uma árvore. Uhum. Isso é um tronco da árvore. E a árvore é cheia de emaranhado. Então, o que você precisa de fazer? Você não pode deixar a sua árvore ser um emaranhado de ideias, um emaranhado de bagunça, que você não termina. Fortaleça o tronco da sua árvore e organize as suas folhas. Foi isso que eu comecei a fazer. Onde está o propósito da minha vida? É servir as pessoas. E aí, o que eu vou estudar? Então, eu vou estudar meio ambiente. Outra coisa? Não. Eu vou estudar o meio ambiente urbano. Eu vou estudar o pertencimento local, onde as pessoas mudam, por exemplo. Aí a gente já está falando um pouco da minha trajetória. E aí eu vou estudar isso dentro de uma questão pública. Como que as prefeituras trabalham com isso? Como que um governo estuda com isso? E aí eu fui linkando, e eu fui entendendo, produzindo sentido. Que tudo que eu faço está conectado. As mentorias que eu dou são todas voltadas para gestores públicos ou para aquelas pessoas que aspiram a um cargo público. Então, a gente tem que achar exatamente isso. Dá para ter mais de um projeto na nossa vida, na nossa carreira? Dá. Tá tudo bem. É organizar. A gente fala muito de gestão de tempo, né, Ronan? Como a gente vai fazer? Como a gente vai fazer essa gestão de tempo e desemaranhar? A gente não pode ser só um emaranhado de ideias. A gente tem que organizar tudo nas nossas caixinhas mentais e começar a produzir sentido. Porque também não adianta nada você começar um projeto que faz sentido e depois deixar ele guardado lá, dentro do armário. Não adianta você ter um estoque de conhecimento, um estoque de projetos, não colocar isso para poder colocar isso em prática, né? Show. Por isso que eu falo, quem não aprende, repete. Então, dessa vez eu aprendi, dessa vez eu estou conectada e organizada e assim, isso mudou minha vida. Boa. Então, fortalece o tronco para saber aonde que você vai dar o foco, né, Lê? Quem não tem foco, Exatamente. não tem energia, né? Você não coloca energia em nada, né? Então, coloca o foco para ter energia ali. Muito bom. E interessante também, Ronan, a gente, às vezes, nós assistimos tantas palestras, hoje nós temos tantos conteúdos disponíveis e a gente não tira um tempo para a gente, né? Porque é tão difícil. Acho que a coisa mais difícil que tem é a gente falar da gente. Tá aqui contando a nossa história, falar da nossa profissão, tirar um tempo para conversar com isso. Conversar do seu profissional com um outro profissional que pode te auxiliar e te ajudar a clarear a ideia, te ajudar a organizar. Então, a gente, geralmente, nós não conseguimos fazer isso sozinho. Então, a gente precisa de alguém para estar nos ajudando nessa jornada, justamente para poder estar compartilhando ideia e nos ajudando a organizar. Então, isso é muito importante também. Eu tive pessoas incríveis. Uma delas é o Ronan, que sempre esteve do meu lado, me ajudando e participando da história. E isso foi fundamental na minha vida. A gente precisa de ajuda. Chega em certos momentos da nossa vida, a gente precisa de ajuda e tá tudo bem. E é isso mesmo. É o primeiro passo para a gente poder evoluir. Espetacular. Lelê, adorei. Muito obrigado por doar esse tempo aqui para a Tribo Maori. Você é totalmente conectado com a nossa missão, com a nossa visão. Faz parte da tribo, né? Então, muito obrigado, viu? Ronan, eu que agradeço. Obrigada a você, obrigada a todos vocês que estão nos assistindo. Eu estou à disposição também. E, Ronan, sempre que chamar, é um prazer estar aqui na sua caixinha virtual, nessa sala virtual, dividindo e compartilhando, porque eu sempre digo que conhecimento compartilhado gera sabedoria. Então, sempre é muito bom estar trocando ideias aqui com a Maori, sempre. Maravilhoso. Pessoal, ficamos aqui então com a palestra da expert Alessandra Portela, mais conhecida como a Lelê. Espero que você tenha se inspirado bastante com essas histórias, como eu me inspirei, e coloque isso na prática, tá? Aproveita bastante todos esses encontros na jornada de transformação e eu te vejo na próxima palestra. Um forte abraço. Tchau, tchau.